E aí, galera, retomando os estudos, vamos lá. Uma revisão agora, tentar recapitular, né, o máximo possível de conteúdo dentro desses vídeos, tá bom? Lembrando que os vídeos só podem ter no máximo 15 minutos, tá? Que é o que o YouTube fornece pra gente, tá bom? Então vamos lá. Lembrando aqui do conjunto dos números, tá bom? Vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quem seriam? Lembra aquele que a gente ensina a criança a contar, né? Lembra como é que a gente ensina a criança a contar? 1, 2, 3, 4. Só tem um problema. Aqui entra o 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4. E por aí vai, até infinito, galera. Lembraram? Quem seria o conjunto dos números inteiros? Bom, se aqui eu tenho os positivos, o próximo vai englobar os negativos, né? Então como é que vai ficar? Esse cara vai vir de menos a infinito, né? Aí um exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até infinito, galera. 3 pontos, tá? Representando que continua. Então vai de menos infinito até mais infinito, legal. E agora, conjunto dos números racionais. Vocês lembram? Conjunto dos números racionais? Quem é o número racional? Uma pergunta. 3 quartos. É racional? Sim. Então vamos lá. Sim. É racional. Por quê? Porque a gente consegue escrever ele em forma de fração, tá aqui. E a fração tem que ser números inteiros, tá, galera? Não poderia ser 3,1 sobre 4, tá bom? A fração tem que conter número inteiro no numerador e número inteiro no denominador, tá bom? Foi? Perdão aqui, só um pequeno ajuste, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Quem é o número racional? Exemplos, tá? Menos 1 é racional? Menos 1. Será que é? Será que consigo escrever esse cara aqui em forma de fração? Consigo, né? Ele é menos 1 sobre 1. Então, menos 1 também é racional, né? Legal. Então, exemplos aqui, tá? Menos 11 meios. Tá bom? Menos 3. Menos 2. Menos 1. Menos 1 quarto. Tá bom? 0. Meio. 1. 2. 5 meios. Tá bom? E vai até mais infinito. Listei aqui vários exemplos, tá? Todos os números inteiros são racionais. Por quê? Porque eu consigo escrever em forma de fração. Tá bom? Pegar a ideia? Isso aqui é o mais importante do primeiro capítulo, tá? Compreender quem é cada conjunto, quem pertence a quem, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2 capítulo 2, perdão, dando prosseguimento aqui, é para a gente entender um pouco sobre o conjunto dos números irracionais. Então vamos lá. Vamos entender aqui essa figura aqui que eu desenhei, vamos lá. O conjunto dos números inteiros engloba quem? Conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números reais? Engloba os dois, né? Legal. E por que o conjunto dos números irracionais está aqui do outro lado? Por que ele não engloba ninguém? Porque o conjunto dos números irracionais... Vamos lá, galera, vamos pensar um pouquinho. Se racional é todo número que eu consigo escrever em forma de fração, irracional tem que ser o contrário, né? Não consigo escrever em forma de fração. Em forma de fração. Foi? Pegaram a ideia? Um exemplo aqui, tá? Π, tá bom? Raiz de 2, raiz de 3. São decimais sem dízima periódica, né? Vocês lembram? A gente já trabalhou assim na sala de aula com esses números. Foi, então vamos lá, uma pergunta. Entre 2 e 3, existem infinitos números racionais? Então vamos pensar um pouquinho aqui. Entre o número 2 e o número 3. Será que...
Pensa na régua, tá? Na régua mesmo. Entre 2 e 3, será que existem infinitos números racionais? Tá? Uma pergunta aqui, o que seria um número racional? Vou pegar aqui um lápis, vamos lá. Um exemplo, 2,1, né? Um outro exemplo, 2,11. É um número maior que o anterior, né? Legal. Um outro exemplo aqui seria 2,111. Estão entendendo a manha? Eu consigo escrever esse cara aqui em forma de fração. E o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou aumentando o número? Estou aumentando, mas muito pouco. E eu consigo fazer escrever 1 aqui infinitamente, um exemplo? Escrever 2,11111 e por aí vai, adiante? Sim, posso. Por que eu estou fazendo isso? Que eu quero mostrar para vocês, sem escrever 2,2, 2,3, só aqui na primeira casa, 2,1, que existem infinitos números racionais entre 2 e 3. Então a resposta é sim. A gente também já tinha visto isso em sala de aula, tá bom? Também já tinha feito essa demonstração. Por favor, tá? Aqui tá, faça os exercícios da página 317 do capítulo 1. Capítulo 2, os exercícios da página, o exercício da página 334, somente número 1, tá? E vamos lá, prosseguindo, né? Vamos tocar mais conteúdo aí, vamos lá. Agora o capítulo 3, qual o valor de π? Galera, π a gente determinamos ele na sala de aula, né? De que maneira? Sendo o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, tá bom? Sempre π vai valer o quê? O comprimento de uma circunferência. Pode ser até essa moeda aqui, tá bom? Vou pegar aqui como exemplo. Deixa eu ver se consigo fazer a caneta aqui pra vocês e ficar visível, né? Vamos lá. Rapidinho aqui. Vamos ver se ficou bom. Acho que foi, né? Então vamos lá, galera. Pegando aqui a ideia. Vou pegar o comprimento da circunferência, que é essa borda aqui dela. Pegar essa medição e dividir pelo diâmetro. O diâmetro vocês lembram, né? É o dobro do raio. Esse cara aqui, né? Esse cara todo aqui é o diâmetro. Legal. Isso aqui vai dar pra gente o valor de π. Então, uma pergunta, vamos lá. Π é racional? O que vocês acham? Lembrando que para ser racional precisamos escrever ele, né? Saber escrever ele na forma de fração. Então, será que π é racional? E aí? Aparentemente sim, né? Mas, galera, o que está acontecendo aqui? Vocês podem pegar qualquer circunferência, tá? E medir com a régua, com o equipamento que vocês tiverem em casa. Se o comprimento for um valor inteiro, um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar o lápis. Um exemplo aqui. Se o meu comprimento aqui, nesse caso, for, sei lá, de 9 centímetros, eu garanto que o diâmetro não vai ser um valor inteiro, tá bom? Vai ser um valor com decimal. Um exemplo aqui seria, sei lá, 3,2 centímetros. Então esse cara não está bem descrito em forma de fração. Por quê? Porque ele não é um número inteiro. Se não é um número inteiro, eu não escrever ele em forma de fração, então logo ele não é racional. Logo, π é irracional. Não consigo escrever π em forma de fração. Lembrando que o numerador e o denominador devem ser números inteiros. Não sendo um número inteiro, pula fora, cai fora dessa. Foi, galera. Praticamente capítulo 3 a gente vai falar de π, tá? Vai falar de conjunto dos números irracionais. E vamos fazer todos os exercícios praticamente aí nós fizemos em sala de aula. Tá? Então vocês podem rever os exercícios, revejam, por favor. E tendo dúvidas, tirem dúvidas comigo na quarta-feira, tá bom? Na aula de dúvidas. Ou na sexta, acho que vamos ter 2 dias essa semana de trabalho. Então, se for possível, quarta e sexta. Vamos lá, galera. Para fechar aqui a primeiro vídeo aula, vamos falar um pouquinho do capítulo 4. Segmentos comensuráveis, vocês lembram?
bem, como eu vou dizer uma palavra para usarmos bem aqui no capítulo. Não é que foi trabalhoso, mas não foi tão fácil assim o entendimento. Mas depois, com alguns exemplos, ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Determinei aqui uma reta, tá? De A a B. E cada espaço aqui dela possui 1 centímetro, tá bom? Então, 1 centímetro, outro centímetro, outro, e mais um. Legal. Então, minha régua tem quantos centímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Concorda? Legal. Então, agora eu quero que vocês determinem medidas que cabem o número inteiro de vezes na minha régua. Conseguem fazer isso sozinhos? Deem pause e tentem aí, então. Então, vamos lá. Quem tentou deve ter pensado. 1 centímetro, né? 1 centímetro cabe 6 vezes inteiras dentro da minha régua, né? Qual outra unidade que cabe uma certa quantidade de vezes inteira? 2 centímetros, concordam? Se eu pegar um segmento de 2 centímetros, ele vai caber aqui dentro dessa minha régua B 3 vezes. Então, legal, 2 centímetros também é válido. Qual seria um outro segmento, galera? 3 centímetros, né? Por quê? Óbvio. Se minha régua possui 6 centímetros, óbvio que 3 centímetros cabe 2 vezes inteiras, né? Então também é válido esse argumento, essa medida. Então, próxima medida aqui, o que vocês pensaram? 4. 4 é possível? Vai caber, mas vai ficar faltando. Então eu não consigo medir a minha régua, tá? Por completo, usando o quê? 4 centímetros. Eu consigo medir minha régua por completo usando um segmento de 5 centímetros? Também não, né? Legal, então qual é o próximo segmento que com certeza cabe? O de 6 centímetros, né? Por quê, galera? Porque 6 centímetros cabe uma vez inteira aqui dentro. Então eu consigo medir. Pegaram a ideia? Eu usei segmentos, claro que são proporcionais, né? Vocês viram isso, perceberam? Todos aqui são proporcionais a 6. Tá? 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá, óbvio, 6, né? Peguei segmentos e verifiquei quais cabiam certa quantidade de vezes inteiras aqui dentro. Então, usei segmentos inferiores, né? A minha régua, para determinar o tamanho dela. Isso é possível, tá? Era assim que se media antigamente grandes distâncias, tá bom? Foi, galera. Espero que vocês tenham entendido aqui essa ideia de medição. Um outro exemplo que vocês podem fazer em casa, tá? Por exemplo, aproveitando, né, a quarentena, vocês podem pegar um objeto qualquer, um exemplo, essa caneta, tá bom? E vou medir minha altura com essa caneta. Eu tenho, tô chutando aqui, tá? Por exemplo, 12 canetas e meia de altura, tá? Não sei, tô chutando aqui por exemplo. Mas o meu vizinho tem 14 vezes essa altura de caneta. Significa que ele é maior do que eu? Sim, significa. Usamos o mesmo instrumento para medir o quê? Tamanhos distintos. Isso dá a ideia de grandeza, de maior e menor. Então eu consigo, com um único objeto, né, representar quem pode ser maior e quem pode ser menor. Como é que eu faço isso? Uso esse meu objeto para medir os dois, né? Entenderam a ideia? Antigamente era utilizado cordas, pés, braços. Tá bom? Vocês entenderam a ideia? Então, galera, um abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.